Olá, Olá, boa noite, tudo bem? Deixa eu boa colocar noite, mais pra... bem, e você? Vou Tudo colocar o bom? nosso encontro aqui. Ah, que alegria estar aqui. É, Muito bom. que bom. Sim, muito bom. Deixa eu colocar só um minutinho. Uhum. Ok. Já demos o nome. Então, boa noite, Carol. Seja E- bem-vindo. É um prazer receber, porque é bom a gente contar para as pessoas que a gente trabalha juntos, né? E, Sim, e o trabalho é bem sinérgico, a gente consegue ampliar nossa comunicação um com o outro juntos. Eu já percebi isso. Às vezes, só por estar por perto, poder te encaminhar, a gente está precisando exatamente da tua ajuda, isso é gratificante, ter o resultado na hora. Então, gente, eu vou me apresentar. Eu sou Ayrton Daniel, sou médico, ginecologista e obstetra. Meu CRM é 65 e estou aqui fazendo essa live com o objetivo de trazer informação de utilidade pública para vocês. Estou convidando a Ana Carolina Mingante, que é fisioterapeuta, idealizadora do movimento CAIA. Ela trabalha com outras atividades, atividades de atendimento à gestante, preparo das gestantes para o parto e também atendimento das necessidades das gestantes, né? Então, a gente colocou no anúncio do nosso evento que a gente sabe que o corpo feminino é perfeito para a reprodução. E durante o processo, ele prepara o bebê de uma maneira milagrosa, digamos, e também prepara a mãe para o parto, né? Para o aleitamento, que é depois. Acontece que a gente perfeitamente hoje, se a gente fizer uma comparação entre o ser humano da Idade da Pedra e o ser humano moderno, hoje, urbano, percebemos uma diferença muito grande, né? Para conversa, por exemplo, o ser humano de hoje não sente dor. Passa o dia inteiro, a semana inteira, sem sentir dor. Ele não se espeta gravetos no meio da floresta. Ele não tem hábito com a dor. A dor de antemão já é uma coisa que assusta a mulher que pensa no parto, muitas vezes, né? uhum, sim. Então, digamos que a gente se modificou um pouco. Eu costumo dizer que o ser humano moderno e urbano ele é transgênico. Ele não tem mais as características antropológicas naturais. E por conta disso, a gente percebe que esse auxílio do preparo para o parto faz diferença. Porque, a princípio, a gente poderia pensar, não, a mulher está pronta para isso. Sim, está pronta, sim, mas o auxílio melhora muito mais, né? Eu queria te pedir para você e falar um pouco para a gente da tua trajetória, como é que você foi cair nessa rede de assistência à gestação. Conta um pouquinho para a gente de como foi esse teu caminho, por favor. Ok. Eu tô com um pouquinho de falha aqui na sua transmissão. Eu não sei se as pessoas também. Eu sei que o Instagram tá bombando de live agora. Às vezes é o próprio a própria plataforma, né? Então, se a gente não tivesse se fazendo entender, por favor, se vocês puderem colocar. Ah, Eu tô, ficou cortando. Eu tô te ouvindo com corte. vou Eu tentar. vejo a sua boca mexer, mas o som para mim está parecendo cortado. Mas vamos lá. Bom, eu quero começar agradecendo infinita, imensamente o convite, né? A possibilidade de estar aqui hoje falando. Eu adoro falar, então você pode me cortar, porque eu sei que você tem uma pauta. Bom, como o Ayrton disse, a gente trabalha juntos. É uma honra para mim ter o Ayrton. Eu interajo muito menos do que eu gostaria, porque às vezes a nossa rotina é muito pesada. Mas é verdade que quando a gente tem uma interação, é sempre muito positiva. Eu me sinto muito honrada de ter um obstetra como o Ayrton ali do meu lado, porque todos os dias eu atendo mulheres. Hoje mesmo eu avaliei uma puérpera
lá de Catanduva, que me conta histórias de arrepiar com relação à violência obstétrica, não respeito das suas vontades. E para mim é uma honra estar junto de um profissional tão capacitado e sensível como você é. E em partes, estar próxima de você é que também moldou um pouco da minha trajetória e do meu caminho. E por isso eu vou me apresentar aqui agora, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Eu não sou especialista em saúde da mulher. Eu me especializei em outras áreas. Eu me especializei em saúde, em medicina, né? Medicina tradicional chinesa, da qual faz parte a acupuntura, mas outras abordagens também. E eu me especializei em movimento. Antes de me especializar em movimento, eu tenho uma especialidade em neurologia infantil. Eu atuei por 6 anos exclusivamente com reabilitação de crianças especiais. Isso me deu ali alguma das habilidades que eu tenho hoje para trabalhar com os bebês na amamentação, né? Eu sou uma fisio que consigo olhar além da mama, mas consigo olhar para o bebê, organizar um bebê que às vezes está desorganizado e que não mama bem. Então, hoje eu não atendo mais com físio neuroped, mas eu vejo que essa bagagem foi importante para mim e hoje eu me reencontro com esse trabalho com os bebês na consultoria de aleitamento, né? Com relação ao movimento que eu me especializei, eu trabalhei por muitos anos com Pilates e fiz um trabalho específico de Pilates na gestação. Depois eu me encontrei com um método que eu acho que é assim fantástico, que se chama Gyrotonic. Foi ele que abriu portas, né, para a gente começar a trocar figurinhas e chegar no trabalho com gestantes, né? Você teve a infelicidade de ter uma lesão e eu tive a felicidade de te atender como parte do processo de reabilitação, né? E foi lá que a gente começou a trocar algumas ideias e o quanto o Gyrotonic traz uma abordagem pélvica. Semana passada eu fiz uma live, inclusive, com uma colega que é Master Trainer em Gyrotonic e que escreveu parte do programa de Gyrotonic para gestantes. Então, hoje, a gente tem um programa específico de Gyrotonic para gestantes, né? E foi através dessa minha especialidade, através do movimento, que eu cheguei na gestação. Antes, o meu trabalho era bem simplesmente protocolar, então eu trabalhava com Pilates. O Pilates tem um protocolo, né, para gestantes, então ele pensa numa análise postural, ele faz uma avaliação de assoalho pélvico, ele pensa que é importante uma conversa entre o diafragma respiratório e o diafragma pélvico, e assim ele vai propondo ali naquele ambiente um trabalho específico para a mulher que gesta. E assim na maioria das vezes quando a gente aprende, né, na faculdade, o trabalho com gestante, hoje a gente nem usa mais, mas muitas vezes ele é até dividido em trimestre, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, o que fazer, o que não fazer. E eu comecei a entender, depois que eu conheci o Ayrton, eu tive contato com a do ventre e lá a gente tinha alguns encontros. Eu comecei a participar desses encontros, levando a medicina tradicional chinesa. Quando você me chamou as primeiras vezes, eu fui fazer palestra sobre acupuntura, porque também a acupuntura para gestante ela é indicada, mas precisa ter um profissional que tem experiência com isso. Não é qualquer acupunturista que atende gestante, né? E a gente começou assim. E lá eu conheci doulas e enfermeiras e eu fui entendendo que esse trabalho com o corpo e com o movimento, ele podia ser muito mais abrangente do que aquele que eu fazia. Então, eu comecei um trabalho muito individual, assim, uma pesquisa muito individual, e fui desenvolvendo uma maneira bem particular de trabalhar, mas ela não é única, porque a gente sempre se inspira e sempre faz cursos. E eu comecei, então, a fazer cursos voltados para uma área, Ayrton, que ela está despontando como uma novidade atualmente dentro da fisioterapia. A gente sempre teve a fisioterapia
na saúde da mulher, fisioterapia pélvica, que trabalha essas disfunções de assoalho pélvico, que também aborda essa mulher que gesta ou que gestou, enfim. Mas hoje a gente tem uma novidade, vamos dizer assim, que é a fisioterapia obstétrica. E é por esse caminho que atualmente eu tenho dedicado os meus estudos. Então, eu estou dividida entre aprimorar a minha parte de consultoria e amamentação e desenvolver esse trabalho da fisioterapia obstétrica, que é, seja qual for o instrumento que eu utilizo, eu abordo essa mulher pensando no tipo de parto que ela quer e pensando como aquele corpo pode responder. Eu tenho uma tentativa de previsão aí, como é que aquele corpo pode responder numa situação do parto propriamente dito, né? Então, a gente pode até falar isso no decorrer da live, né? Você sempre traz uma palestra que chama Mecanismos do Parto, e a gente vai trabalhando com essa mulher essa compreensão, né? Esse autoconhecimento do corpo e como é que se dá esse momento parto. Então, todo esse processo de atividade para o parto, ela é dividida nesse entendimento do mecanismo do parto. Então, a gente tem lá, né, uma pelve, que ela não é um quadrado, ela é como um funil, onde o bebê vai encaixar. Então, eu preciso ensinar essa mulher que, dependendo do que ela faz com a pelve, se ela rebola para lá com o quadril aberto, se ela rebola para cá com o quadril fechado, se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela caminha, se ela fica simétrica, se ela ajoelha, se ela fica de quatro, o que acontece com essa pelve? Porque essa pelve, ela é uma estrutura óssea. Eu não trouxe minha pelve aqui porque ela era muito grande e não ia caber. Mas a pelve é uma estrutura óssea que ela é fixada, né, por músculos, e os músculos trazem mobilidade, e as peças ósseas, elas são alinhavadas entre elas por ligamentos, né, e que tem pouca mobilidade em situações normais, quando a gente não gesta, mas que na mulher que gesta, ela ganha uma mobilidade. E a gente trabalha esse conhecimento e essa autopercepção da mulher, porque essa mobilidade já vai modificando ao longo da gestação, não é só para o parto, mas no parto isso é por conta dos hormônios, isso é muito definitivo, né? Muito importante. E o que essa mulher pode fazer, então, se eu preciso, por exemplo, abrir a parte de cima, a pelve maior, para que esse bebê desça? Depois que esse bebê invadiu a pequena pelve, que ele está mais ou menos ali na altura dos isquios, que são os ossinhos que a gente senta, o processo começa a ser o contrário. A pelve precisa fechar em cima para poder abrir embaixo. E Carol, existem exercícios para isso. Diz. isso que eu ia te perguntar. Esse trabalho todo com a perna, você faz no Pilates, faz no Girotonic também. Tem Sim. mais alguma técnica que você usa? Tem alguma técnica que você É. recomenda a todas as gestantes? Olha, hoje o que eu faço com elas é o seguinte: eu faço uma entrevista inicial e eu vejo qual é o perfil dessa mulher. Inclusive, na minha trajetória, eu encarei já o parto como uma coisa tão especial, né? Tão espiritual, e é sempre a minha formação ela foi tão física que no decorrer da minha formação e também por um gosto pessoal, eu também já estudei yoga. E a yoga que eu apresentei já para muitas gestantes e que eu apresento hoje, ele não tem também nada a ver com uma yoga tradicional. Eu respeito e admiro muito uma Hatha Yoga, enfim, inúmeras formas de trabalho que tem, mas eu também quero entender como é que esse casal enxerga esse parto, Ayrton. Então, eu tenho toda uma abordagem física, psicológica, emocional, e para quem quer, espiritual, e para quem não quer também não tem problema nenhum, para a gente chegar no resultado final satisfatório. Então, assim, como eu trabalho hoje, eu entrevisto de preferência o casal, eu trabalho com 3 sessões básicas, assim. Então, eu entrevisto o casal para eu entender qual é o perfil desse casal. Então, se é um casal que realmente conseguiu compreender que para gestar precisa abrir tempo, precisa abrir espaço no tempo, né? E que não é só depois que o bebê chega. O teu Então, horário assim,
Exatamente. E assim, talvez dentro da Matrix que a gente vive hoje, isso precisa ser ensinado, sabe? Do mesmo jeito que eu entendo que a pelve da mulher não é mais a pelve ancestral, que ficava lá agachada, cocorada, subia em árvore e se pendurava, extracionava, e a mulher ia lá e paria. Eu vejo que hoje a nossa pelve é uma outra pelve. Eu vejo que emocionalmente, e de repente até ouso falar que espiritualmente, a gente está muito diferente. E às vezes esse casal ele precisa entender e precisa ser treinado, ele precisa aprender como é que ele vai fazer para gestar o bebê e gestar o tempo, a atenção e tudo que vem nesse pacote. Porque também eu vejo que aqueles casais que não se preparam para isso, é muito difícil a fase da adaptação quando o bebê chega. E principalmente para a mulher, mas isso reverbera no relacionamento. Então, quanto mais cedo esse preparo e quanto mais aberto esse casal eu vejo mais positivo, assim, todo esse enlace, desde o parto, né, até o pós-parto. A fase pós-parto é uma fase que me encanta porque ela me desafia muito, né? Eu não sou mãe, então eu não passei pelo puerpério e vejo que as mulheres me trazem inúmeras questões que às vezes eu preciso estudar para entender, para aprender a lidar, ou às vezes eu peço ajuda para outros colegas de tão complexo que é o puerpério, né? E eu entendo hoje que o puerpério ele pode ser amenizado com uma preparação durante a gestação já, e às vezes até antes da gestação, sabe? Por isso Então... que o ideal é chegar no início, né? Chegar no... Mas uma gestante que está te conhecendo agora, terceiro trimestre, tem espaço para começar essa chegada? Tem. Tem sim. A gente acabou de fazer aí que a Débora fez um parto super lindo, né? Ela chegou bem tarde para mim. A gente fez um intensivo e foi assim, foi muito, muito profundo, muito interessante o trabalho. E eu acho que foi muito efetivo. Então, eles estavam muito afim de fazer. Teve dias de eu ficar com eles 2 horas e meia. E a gente abranger todas as necessidades. Então, assim, Ayrton... Ai, peraí, olha, E eu repita, por favor. fiquei 2 horas e meia com eles e eu esperando. Aí é combinado com a Simone. Mas foi um parto bonito mesmo, tá, Débora? Sem dúvida nenhuma. Um parto exemplar, rápido, com fluidez, assim, muito legal. Sim. Teria problema chegar nessa altura. E aí a pessoa, então, está interessada, o caminho é ligar, marcar uma entrevista, primeiro passo, né? E nessa Sim. entrevista, ela tem que ir com o marido, e tem marido, tem a maioria do marido, mas tem marido que é de pegar para Aham. a consulta Sim. obstétrica. Eu gosto. Como é que você faz? Eu gosto que o marido vá junto, porque assim, olha, nessa primeira consulta, que é uma entrevista, eu tento explicar para a mulher a importância do marido estar junto. Na medida do possível, nessa primeira consulta também, eu faço uma avaliação de assoalho pélvico. É um toque que é um toque diferente do toque do obstetra. É um toque realmente para a gente entender qual é o tônus daquela musculatura, o quanto aquela musculatura está contraída ou relaxada e como é que eu faço para prescrever exercícios específicos para aquela musculatura. A partir da 34ª semana, Ayrton, essa musculatura, além de ser tonificada em algumas mulheres, ela também precisa ser relaxada. Ela precisa receber uma massagem perineal. Eu, pessoalmente, não trabalho com epinô, até que me provem realmente algumas coisas interessantes. Eu já até encaminhei para algumas colegas alguém que eu achasse que fosse se beneficiar disso, mas eu acredito numa abordagem cinesiopélvica, que é o exercício de fortalecimento e trabalho tônico dessa musculatura do assoalho pélvico e a massagem. E geralmente quem faz a massagem é o marido. Então, eu já vou desde esse momento
inserindo no casal a importância deles estarem juntos, porque também assim é um momento que acaba sendo íntimo muitas vezes, né? Esse casal às vezes já perdeu ali alguma coisa que existia antes, porque essa mulher às vezes está atrás de 34 semanas. Às vezes eles acham que um contato mais íntimo já começa a ficar complicado, e a gente aproveita também para conversar sobre isso nessa sessão, e por isso os maridos gostam, acho. Te contei um segredo, né? Mas também é uma oportunidade da gente falar sobre isso para os casais que querem, né? Então eu explico todo, né? É uma oportunidade. É incrível como os maridos às vezes acham que durante uma relação, quando a mulher já está mais avançada na gestação, que eles podem machucar o bebê, que eles podem machucar a mulher. Então é importante que nesse momento eu explico a anatomia para eles. Eu faço o toque para eles verem, eu ensino a massagem e depois eles fazem para eu ver. Se tá tudo certo, porque é eles que vão dar continuidade, né? A não ser a mulher que não queira. Tem mulher que fala, eu prefiro fazer. Então, tudo bem, tem mulher que é super independente, mas não é a maioria. A maioria, quando o marido topa, o marido vai, faz e aprende. Então, essa 34ª semana é uma semana importante para isso. E perto da 37ª, eu também gosto de mais uma sessão com o marido, porque a gente trabalha uma coisa que eu apelidei de treino de expulsivo. Não é um treino expulsivo de verdade, mas é um momento onde eu também acolho esse marido, porque eles também têm dúvidas. E dentro desse trabalho eu descobri que muitas vezes eles também não sabem o que vai acontecer, eles não sabem, eles não se interessam muito por saber os mecanismos do parto, mas eles ficam apreensivos para saber o que é que eles podem fazer. E tem muita coisa que o marido pode fazer desde que a mulher aceite no parto. Desde uma massagem, até um contato visual, até um apoio silencioso, até, por exemplo, pegar uma toalha ou um lençol e ajudar essa mulher ali a rebolar e mexer um pouquinho com o abdômen e pelve. Até, por exemplo, ajudar essa mulher com apoio, ele pode abraçar atrás, ele pode abraçar na frente, e ele pode lembrar essa mulher do objetivo dela. Porque às vezes quando a mulher está numa fase de muita dor, às vezes ela se esquece. Qual é o objetivo? Quem é que a gente está esperando? E eu gosto de deixar esse marido pronto para lembrá-la. Para lembrá-la que se, por exemplo, ela combinou ali com a gente que mesmo que ela pedisse uma cesárea não era para dar, para fazer, que mesmo que ela pedisse uma analgesia não era para fazer. E quem é que a gente está esperando aqui? A gente está esperando o nosso filho, né? E quando eu trago o homem, eu faço uma dinâmica, né? Quando eles topam, eu faço uma dinâmica com o casal que é muito significativa para fazer um laço ali naquele momento que eles podem usar para quando realmente a coisa está ficando preta. Eu falo um pouco da respiração e esse marido pode lembrar essa mulher da importância de respirar. Ele pode lembrar essa mulher que, por exemplo, se estiver muito desconfortável para ela sentada, ela pode ficar de 4 apoios, ela pode se recostar de lado, ela pode caminhar. E eu também conto para esse marido que se a mulher não quiser nada naquele momento, só a presença dele é importante ali, sustentadora. E que se ela permitir que ele tenha um papel importante, e eu acho que isso, que eu chamo de treino de expulsivo, mas não é expulsivo, é contar a sequência dos eventos que podem acontecer. E eles têm 1000 dúvidas, né? Eles pensam que pode nascer em casa a qualquer momento, eles pensam que se estourar uma bolsa, eles têm 5 segundos para chegar até o hospital. Eles pensam que, por exemplo, nunca ouviram falar em tampão. Eles pensam que se estourar a bolsa e sair sangue, pode ser uma hemorragia já é o fim. Então, assim, tem muitas coisas que eles pensam, né? Eu falo para eles da mulher que vai ficar depois, que não vai ficar uma mulher normal nos primeiros dias, né? E que eles precisam também apoiar. Você não faz só o preparo das gestantes, você faz o preparo do marido também. Essa é Sim, nova. sim. Então, isso é um programa que começou meio que na quarentena. E tem sido muito efetivo. Você faz um preparo que inclui essa abordagem também. Por isso, eu já vi você fazendo rodas de meditação com a gestantes, Uhum. yoga.
marido pode participar disso também? Pode sim. Inclusive, a gente tem algumas práticas que podem ser feitas pelo casal, né? Então, o casal que gosta dessa abordagem, a verdade é que eu uso a meditação como uma ferramenta para aquelas mulheres que me falam assim: eu sou muito ansiosa, eu sou muito nervosa, eu não consigo respirar, eu não consigo me controlar. Elas vêm às vezes com isso, né? E às vezes é o marido que me conta. E então eu uso a meditação muito mais como uma maneira de reconhecer esse corpo, de reconhecer esse músculo diafragma, que ele é tão importante na hora do expulsivo, que ele apoia as vísceras, que com uma respiração você não precisa empurrar. A mulher não precisa fazer força para empurrar se ela sabe usar o diafragma. É só apoio de diafragma com respiração. Aí ela tem menos chance de lacerar, menos chance, enfim, de fazer tantas coisas ali que a gente consegue evitar explicando para ela a importância de respirar. E quando a gente coloca essa mulher para respirar, a gente vai acessando também o sistema nervoso autônomo. Então, via respiração, via nervo vago, toda vez que eu diminuo a minha frequência respiratória, eu consigo uma resposta autonômica, uma resposta neurovegetativa. Então, essa experiência de que através da respiração ela controla o corpo, ela controla uma mente que não para de funcionar e que ela pode controlar níveis de ansiedade que estão diretamente relacionadas com dor, elas começam a se interessar por essa ferramenta. Mas essa é uma ferramenta que tem que ser praticada. E o convite para o marido é justamente praticar junto para fazer esse apoio quando essa mulher precisar, né? Ela não precisa entrar em estado meditativo na hora do parto, porque isso é inviável, mas, por exemplo, dentro da meditação, ela consegue entender que tem sons dentro do corpo, que reverbera dentro do corpo, que pode aliviar, por exemplo, uma dor, que pode controlar uma situação que está muito difícil. Então, por exemplo, se ela puxa o ar e ela solta o ar fazendo acontece uma coisa no corpo. Se ela faz acontece outra. Se ela faz acontece outra. E a gente faz essas oficinas e não necessariamente que ela vai ficar fazendo mas ela vai entendendo que quando ela libera a glote, quando ela relaxa pescoço e ombro, quando ela aciona esse diafragma, ela consegue muito mais controle dentro desse corpo que está nesse cenário, né? Dilatando, depois expulsando, até nessa coisa de controle da dor. Não que ela não vá sentir dor, mas é entender que não vai ser ilimitada essa dor. Não é uma dor ilimitada do parto. Não é uma dor assim que vai começar a doer agora com 5 de dilatação e daí quando chegar com 10 vai ter o dobro de dor de quando estava 5. Não acontece assim. E ela vai aprendendo a administrar o corpo, reconhecer o corpo e consegue lidar melhor com essas questões na hora do parto. Então, mas tem mulheres que falam para mim, pelo amor de Deus, quero yoga, não quero nem pensar, eu detesto. Sentar e fazer ou nem pensar. Então, tudo bem, para essa mulher a gente também tem outras ferramentas, entendeu? Então, por isso a importância de conhecer, né, esse casal. Às vezes tem gente que vai falar, nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse sentir um bem-estar assim. E eu digo, olha, isso é fisiologia. Respiração, sistema nervoso, é fisiológico isso. Não tem mística, né? Mas é um trabalho muito holístico. Eu também tenho, Ayrton, dentro daí da minha história, formação em aromaterapia. Então, para as mulheres que têm uma boa acessibilidade a isso e uma boa aceitação, eu utilizo a aromaterapia para as mães, para os bebês, em diferentes momentos do parto, do pós-parto. É possível, né? Eu estou me aventurando agora numa formação de sommelier de chá. E eu já começo a pensar nas aplicações de algumas coisas, de infusão, banho de assento, algumas coisas assim que é bem possível a gente também usar, né, nas gestantes. Então, eu acho interessante quando você me fala que eu sou fisioterapeuta holística, né? Mas a verdade é que, assim, é um monte de ferramenta. E agora, cada vez mais,
eu brinco com meu marido assim, eu tô num beco sem saída, porque eu não consigo muito mais me interessar por outros atendimentos, por outros trabalhos. Eu tô muito me especificando aí nesse trabalho de saúde da mulher, das gestantes e das puérperas, e tem sido muito gratificante. E é muito interessante para mim também ver a sua abordagem com elas, o seu respeito, né? Elas são muito livres para escolher o parto, para escolher, enfim. E isso é importante para mim, porque quando eu dou uma ferramenta de consciência, né? É muito batido esse termo, mas quando você empodera essa mulher, é para ela conseguir fazer uso disso dentro de uma margem de segurança, que é o que o médico, a presença do médico prevê, né? Então, para mim, quanto menos o médico precisar intervir, melhor. Para mim, quanto mais essa mulher for protagonista e tiver força para protagonizar e escrever essa história, melhor. E as mulheres precisam de um apoio. Muitas vezes, quem vai dar esse apoio é o marido, né? Então, por isso, hoje, eu já quase não acredito mais. Hoje mesmo eu fiz uma consultoria online de aleitamento, de pós-parto, né? Puérpera. E aí ela me contando uma história. E de repente o marido falou assim: olha, apareceu lá na câmera. Eu posso falar? Tipo, não foi bem assim, não. Foi assim, assim, assado. E daí aí ela falou: toda hora ele fica me contrariando, mas ele me traz uma perspectiva de uma mulher que não está no puerpério. Ele me traz uma perspectiva muito mais positiva do que ela que está no meio do olho do furacão ali, com o bebê, dormindo sem dormir 3 noites, me trouxe. E aí eu trago para ela como é importante ela acolher esse marido com o olho observador e com os hormônios no lugar. E como é importante a gente colocar as coisas, né, e aceitar isso. E como daí eu chamei ele para participar e como foi assim, foi muito melhor a consultoria. E ele já entendeu tudo. E ela deu mamar ali na minha frente, ele mesmo já pegou o bebê, já botou o bebê para rotar, já botou o bebê no berço. Então, assim, hoje essa, essa relação do homem, para mim, ela é muito importante no preparo para o parto e principalmente para o pós-parto. Gente, quem está nos assistindo, a gente está conversando um pouco sobre o preparo do corpo para o parto com a Carolina, que é fisioterapeuta. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar aí nos comentários que a gente vai deixar para responder mais no finalzinho. Eu quero, aqui no meio da live, reforçar a impressão que eu tenho do teu trabalho, de ver que as gestantes, às vezes, em zen, assim, né? Elas mal percebem que eu estou ali, super concentradas no que está passando. O gradiente que fazem preparo contigo e conseguem o parto sem anestesia é muito surpreendente. E as lesões que eu assisto de períneo, quando paro de períneo, aquelas pacientes que tiveram tempo, também, às vezes, nem acontecem, né? Eu tenho uma percepção muito clara que o teu trabalho parece uma mágica que você vai fazendo em paralelo ali do lado de onde eu estou atendendo. E eu estimulo que as gestantes passem contigo porque eu vejo esse resultado acontecer. Aí eu vejo também, e quero dizer para as pessoas, uma Carol que estuda pra caramba, está sempre atrás de curso. Toda hora você me conta mais um curso. Ou então eu falo, cadê a Carol que não estou vendo? Ah, ela está não sei aonde, fazendo mais uma semana intensivo. Então, Meu marido que eu diga. ele vai junto, né? Pelo menos ele... Ele já falou, chega de curso esse ano. Eu falei, nossa, mas o ano não chegou nem na metade ainda. Então, eu admiro muito isso. É por isso que você tem esse resultado também. Aí, eu queria fazer um comentário. Eu acho que eu fiz isso com você anos atrás, quando a gente começou a trabalhar. E foi aquela uma pseudo imagem de que aquela malha que faz e ela está preparada para o parto. E muitas vezes o períneo forte
demais e tenso demais atrapalhar o parto acontecer. E eu tinha essa sensação e falava isso para você, que às vezes a mulher precisa entender, perceber aquela musculatura ali de baixo, que aquela musculatura está, ela faz muita academia, mas, Uhum. né, então esse processo que deveria ficar claro na cabeça das pessoas que não é uma questão atlética o parto, é uma questão de percepção corporal. Quem tem uma melhor percepção corporal, às vezes lida melhor com o momento da dor e do impulsivo e consegue ajudar. Porque outras vezes eu, na hora do expulsivo, a mulher fazia uma força e a força subia nas a cabeça ficava vermelha, o pulmão cheio, e lá embaixo mesmo repercutia a força. Então, Uhum. seu trabalho, eu percebi, fazia diferença, passou a fazer muita diferença. Mas, Uhum. nesse contexto, eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que muitas mulheres estão agora passando. E quem nunca fez ginástica, nunca fez academia, quem nunca malhou, nunca fez fisioterapia, nem pilates, uma, pode começar a fazer durante a gravidez? Olha, você abordou coisas muito interessantes aí. Primeira coisa, assim, essa questão da academia ela é bem importante, né? E só, então, para a gente passar ali pertinho, essa questão de fazer exercício físico, ela é importante para a gestante. A gestante que já fazia, ela tem o meu apoio para continuar fazendo. Mas uma coisa que precisa ser entendida é que a fisiologia da mulher na gestação muda. Ela não usa mais como fonte principal, substrato energético principal o que ela usava antes. O que ela usava antes agora é excelência para o bebê. Então a gente tem que entender que se você tem substrato energético, gordura ou açúcar, a abordagem para queimar é igual álcool ou gasolina no carro que não é flex. Então a abordagem para essa mulher continuar o trabalho na academia não é só assim, olha, eu diminui minha carga. Eu só fiz um ajuste, então eu não estou correndo mais para não ter impacto. A mulher que deseja continuar treinando, ela tem que buscar um especialista que saiba fazer prescrição de exercício na gestação. Esse é um curso que eu fiz, tá? E isso é possível. Eu posso fazer essa prescrição à distância, eu posso fazer à distância, assim, uma planilha para o seu personal te acompanhar, ou você pode executar lá com a gente, mas é muito importante a gestante entender que exercício físico, academia na gestação, não é só mudar carga. Segunda coisa, ela tem que entender que ela precisa aprender a respirar, porque essa respiração inadequada, na hora de carregar um peso, de levantar um peso, é que faz esse períneo se perder nesse caminho, né? Então, assim, quando você pensa num assoalho pélvico, o assoalho pélvico ele é 80% colágeno, só 20% é fibra muscular. Só que tem mulher que hipertrofia tanto essa musculatura que é isso, ela não consegue relaxar esse períneo nem para o parto, nem para expulsivo, enfim, nem com hormônios, nem com posição da pelve. Então, é muito possível, sim, que uma mulher que nunca praticou nada, ela venha fazer um trabalho de consciência desse assoalho pélvico, de preparo, e às vezes ela pode ser melhor sucedida do que uma mulher que treina há 20 anos, entendeu? Isso não é regra. Mas isso é verdade. Às vezes eu palpo ali um períneo que ele está muito bem, obrigada. E não necessariamente essa mulher ela é uma praticante de exercício físico. Então também há de se fazer uma diferença, né? É muito importante para o períneo, Ayrton, a administração de pressão intraabdominal. É importante por isso que eu gosto às vezes até quando eu já conheço a mulher que vai engravidar, ela me fala, eu quero engravidar, que já é nossa cliente, a gente já começa a fazer um trabalho de liberação diafragmática, um trabalho de liberação de musculatura de assoalho pélvico e tonificação de assoalho pélvico para essa mulher não grávida. É onde a gente tem melhor resultado. Porque se ela vai lá e tem um diafragma que não excursiona bem, uma respiração asmatiforme, tudo isso vai acarretando depois sobrecarga para esse períneo. E é verdade que ele pode estar sim hipertônico, e os períneos hipertônicos são os que mais laceram. E uma coisa também importante para a mulher entender é que administrando a respiração e administrando consciência desse assoalho pélvico é onde ela tem sucesso nos possível. Por quê?
ela precisa saber abordar a parte anterior. Vamos pensar ali no assoalho pélvico, no canal do parto e musculatura, que é como um diafragma pélvico. O importante para ela ali é a parte anterior desse assoalho pélvico, dessa musculatura. E quando eu falo para a mulher, por exemplo, assim, faz um toque bidigital e aperta e relaxa. Vê se você consegue abraçar o seu dedo e trazer em direção à sua pubis anteriormente. Ai, não, Carol. Vê se você consegue abraçar e contar até 10. Não, Carol, eu abraço e a musculatura vai ficando fraca, fraca, fraca. Eu preciso ativar o glúteo, eu preciso ativar a coxa para continuar apertando esse assoalho. Então, a gente precisa trabalhar esse assoalho. Coloca lá o dedo, faz um toque e tosse. E fala A, e fala O, e fala U. É assim que elas aprendem. Com toque eu faço, o que aconteceu? Nada. Tem que acontecer alguma coisa. Então a gente precisa empurrar esse som lá para baixo. E às vezes a mulher pensa que empurrar lá para baixo é fazer força como se ela estivesse segurando o xixi e cocô. Não é isso. Então ela vai aprendendo a se relacionar com essa musculatura via toque vaginal, muitas vezes. A mulher que não quer fazer isso, a gente usa imagens. Senta na bolinha, senta na bolona, e imagina que está segurando o AB, imagina que está soltando o AB. Mas hoje isso é um número cada vez menor de mulheres que não querem. As que querem fazer preparação para um parto vaginal, elas já entendem que abordar esse lugar vai ser necessário em algum momento. Então, isso também é uma coisa que eu vejo com mais frequência. Mas também é possível fazer sem todas essas abordagens. Carol, no seu trabalho, existe alguma contraindicação para o bebê? Nenhuma. Tudo que a gente tem de guidelines hoje, né, é que, assim, esse trabalho de preparação de parto, ele não antecipa parto, ele não traz prematuridade, ele não traz prejuízo para peso do bebê, por exemplo. E uma coisa muito interessante, Ayrton, quando a mulher aprende a respirar, a gente tem uma coisa assim, olha, quando o bebê está na hora de nascer, a mulher sente uma vontade de empurrar, que a gente chama de puxos. Então, quando a cabeça do bebê chega no assoalho pélvico da mulher lá por dentro, ele faz um estímulo miostático e, dentre outras coisas que estão acontecendo nesse corpo, dentro dessa fisiologia, a mulher tem vontade de empurrar, né? E então a gente começa a ter lá os chamados puxos. Muitas mulheres nessa hora, elas têm tendência a prender o ar, uma apneia. E a gente sabe hoje, com guidelines bem atuais, que quando uma mulher faz uma apneia por mais de 10 segundos, ela muda a constituição, ela transforma o sangue que está alimentando o bebê, ela leva acidez para esse sangue. E isso pode gerar um sofrimento no bebê, você sabe disso. Aí o bebê faz uma bradicardia e às vezes a gente não consegue administrar isso tão bem. Então, o que eu treino para as minhas mulheres? Que elas precisam fazer força para empurrar, se elas quiserem, ou relaxar o assoalho pélvico quando vem o puxo, com a glote aberta. E se ela precisar fazer a apneia, não pode passar de 10 segundos, tem que ser a apneia de 6 segundos, para que esse bebê seja oxigenado. E ela aprende que ela precisa respirar profundo pelo nariz e soltar o ar. E aí, encara o puxo. Então, esse trabalho não só não prejudica o bebê, como quando a mulher consegue entender, administrar isso na hora do expulsivo, pode ajudar e muito, porque pode evitar bradicardias severas. E isso eu tenho lido com muito afinco. Tem um pessoal lá do Recife que pesquisa como é que ela chama? Já vou lembrar o nome da obstetra. E eles têm trazido isso assim, publicando em revistas de impacto a importância de administrar essa apneia prolongada. Então, isso é uma coisa que hoje eu também trago para a minha preparação de parto. Então, além de todo esse trabalho de administrar os líquidos da mulher que se sobrecarregam durante a gestação, de melhorador para essa mulher, né? Porque tem toda uma mudança de eixo de gravidade, tem toda uma mudança postural. Eu também trago para essa mulher possibilidades de ajudar esse bebê num expulsivo aí. Então, é um trabalho que só tem a somar
A única coisa é que o trabalho é contraindicado quando tem alguma contraindicação obstétrica, né? Um descolamento de placenta, coisas assim que o obstetra vai avaliar e vai entender que para aquele momento nenhum tipo de esforço ou sobrecarga pode ser interessante. Do resto, não tem hora para começar, não precisa, esperando o obstetra avaliar, vamos dizer que a mulher acabou de descobrir lá, descobriu muito cedo que tá grávida. Assim que o obstetra disser, olha, vida normal, você está liberada, ela já pode começar. Aquelas que já faziam podem continuar com liberação do médico. A única coisa é que às vezes no começo, né, tem muito enjoo, muita indisposição e o trabalho precisa ser modulado para isso. Mas tirando isso, todo início é bem-vindo ali. Pode ser no começo, no meio e no fim. Quanto mais tempo a mulher tem para se preparar, eu vejo que melhores são os resultados. Melhores os resultados, sem dúvida. Mas, como eu te disse, tem mulheres que começam ali no finzinho e elas vêm com tanta vontade, com tanta dedicação, que não perdem nada. Tem algumas perguntas que estão aparecendo, já vou fazer as perguntas. Deixa eu só te direcionar uma pergunta, que é também o seguinte, Carol. Ainda existem algumas mulheres que preferem a opção cesariana. Sim. Essas pacientes que planejamento pela cesariana também tem algum benefício de fazer o preparo contínuo? Você tem um preparo... Muito, porque aquele assoalho pélvico, independente se o bebê vai passar ali ou não, ele é uma região onde toda a sobrecarga gravídea, todo aquele útero aumentado, todos aqueles líquidos, aquele peso, vamos dizer assim, ele está apoiado nessa musculatura pélvica, né? Se a mulher opta ou se ela não pode fazer um parto vaginal, muitas vezes essa musculatura ela tem mais dificuldade até de retornar para uma ativação, vamos dizer assim, de normalidade, que é pelo menos ali 3 meses de pós-parto. Então, essa mulher que não faz nada para esse assoalho, ela pode cursar com incontinência urinária durante a gestação, que não é normal, apesar das pessoas acharem. Não é incontinência urinária. Perder urina nunca é normal. Ela pode ter incontinência urinária pós-parto. Essa mulher pode sofrer uma coisa que agora eu estou muito especialista, que é diástase de abdômen. Todas as mulheres têm uma diástase fisiológica. A diástase ela só é considerada não fisiológica depois de 3 meses. E a gente faz uma avaliação para isso. Mas as mulheres que não têm nenhum tipo de abordagem para essa musculatura, elas podem apresentar também. A diástase é uma separação, né, dos músculos do reto do abdômen, que fica aqui na frente do abdômen, supraumbilical e infraumbilical. E assim, conforme a barriga aumenta, o volume aumenta, para vocês entenderem, essa musculatura ela se distancia. E tem tecido colágeno interposto, então ela precisa voltar. Então, se em 3 meses essa diástase não diminui dentro de uma medida que a gente avalia, a gente precisa abordar. Porque hoje, inclusive, tem estudos também muito novos dizendo que a diástase do abdômen está diretamente relacionada com disfunções urinárias futuras e disfunções sexuais. Então, a importância é da gente abordar essa mulher que também deseja uma cesariana. A cesariana, ela pode ser humanizada, o marido pode, humanizada entre aspas, que a gente chama, né? O marido pode participar desse momento, então o marido também pode receber as orientações. E para ambas, mulher de cesárea e mulher de parto normal, a preparação para o puerpério é importante, né? Então, assim, 8 horas depois de um parto, eu já posso fazer exercício de assoalho pélvico, por exemplo. Então, ela aprende isso ali, que isso vai provavelmente também ajudar nessa reabilitação e na prevenção de incontinência. Essa mulher também pode receber orientações sobre a amamentação, porque o bebê nasceu, ele mama.
E o que eu vejo é que as mulheres não estão preparadas. As mulheres que fazem comigo aconselhamento de amamentação, que eu chamo de ateliê de amamentação, grávidas, elas não me chamam no pós-parto para fazer laser na fissura, nada disso. E as mulheres que não fazem me chamam, e às vezes já me chamam numa fase tão difícil que a gente às vezes tem muita dificuldade para fazer essa mãe aderir ao aleitamento exclusivo, porque já tem fissura, já tem dor, tem um despreparo para o puerpério, e que na gestação a gente aborda isso hoje. Carol, então a mulher de cesárea é muito bem-vinda. só mais 9 minutos. Eu vou fazer 2 perguntas que estão colocando aqui, 3. E vamos tentar terminar falando um pouquinho do trabalho que você faz também com a puerta. Que você começou trabalhando com a gestante e aí depois, né? Eu apaixonei nas puérperas. De um ano para cá, eu vi que você começou a criar grupos. Eu vou pedir para você falar brevemente sobre isso também. Mas antes, eu queria fazer 3 perguntas que entraram aqui. A Cíntia quer saber se o trabalho na quarentena mudou muito. Ai, peraí, que falhou. Quer saber o quê? Se o trabalho durante a quarentena, como é que ficou o seu atendimento? Mudou. Então, eu estou fazendo trabalho online. Para quem eu já fiz avaliação, fica ótimo, fica valendo. A gente marca o horário aqui, como se fosse uma live, e a gente vai fazendo juntas. E algumas mulheres que têm alguma necessidade especial ou que precisam de um atendimento presencial, eu também estou fazendo. A gente tenta evitar nesse momento, né? Eu tento conciliar, por exemplo, quando é paciente do Ayrton que já vai para a clínica, por isso que ele falou que eu atrasei a paciente dele, que já vai para a clínica para passar em consulta com ele, muitas vezes pode passar em consulta comigo, mas aquele casal que não se sente apto para sair de casa, e essa é a nossa orientação, hoje a gente está fazendo uma abordagem online, e é possível fazer uma abordagem indireta. Então, por exemplo, eu posso ensinar essa mulher, se eu quiser graduar a força com autotoque, ela pode fazer, não é a mesma coisa que eu, mas tenho visto que, surpreendentemente, os resultados estão bons, assim como para consultoria de amamentação. E aí tem acontecido uma coisa interessante, que nunca me aconteceu. Eu estou atendendo gente de outros estados até, em consultoria de amamentação, porque agora a gente abriu essa possibilidade online, né? Então, Olha, legal. A Érica pergunta qual o momento ideal para começar esse trabalho com a gestante. Eu acho que a Érica falou isso aqui. Antes da gestação. A gestação seria o ideal, o quanto antes, durante é o ideal, mas se tiver que chegar no terceiro trimestre, também vai ajudar, viu, Érica? Sim. Matheus está perguntando se existem exercícios básicos para se fazer em casa que ajudam no momento do parto. Existem. Então, esse é um dos trabalhos, Matheus, que eu desenvolvo lá. Eu explico um pouquinho para essa mulher. Ela não precisa saber nada que o obstetra sabe, ela não precisa saber ângulo de Deli, ela não precisa saber se o bebê está virado para a direita, para a esquerda, para a coluna, ela não precisa saber nada disso. Mas ela tem condição de saber quando é que o parto está no início, quando é que as contrações estão ritmando, e como é que a pelve se apresenta nesse momento. Se ela é mãe de primeira viagem, se ela é mãe de segunda, terceira viagem, pode ter algumas variações que também explico. Se o bebê encaixa logo, se o bebê encaixa depois, enfim. E aí eu vou explicando um pouquinho para ela assim, olha, quando você senta na bola, por exemplo, e roda os seus quadris para fora, acontece isso na sua pelve. Abre em cima, fecha embaixo. Se você senta e roda as suas pernas para frente, deixa os seus pés paralelos, acontece outra coisa. Se você rebola e arrebita o bumbum para trás, a musculatura faz uma coisa com a sua pelve. Se você rebola e põe o bumbum para frente, acontece outra. Se você faz um círculo, acontece outra coisa ali no seu solo pélvico. Você estimula o colo de uma maneira que a cabeça do bebê pode te ajudar a estimular o colo, dependendo do movimento que você faz. Então, isso eu vou trabalhando com elas, mas eu vou dando isso para elas fazerem em casa. E elas vão fazendo e a gente vai refinando. Começo de parto, a perna está aberta ou fechada. Final de parto, a perna está aberta ou fechada.
E também ensinar essa mulher que, apesar do parto ser movimento, ela não precisa se mover o tempo todo. E ela pode e deve repousar para ela não se desgastar. Mas ela pode, por exemplo, deitar de lado com alguma coisa no meio da perna que deixe o joelho rodado para cima, dependendo do que eu preciso naquele momento, ou o joelho rodado para baixo. E ela pode estar ali descansando, por exemplo, ao invés de estar só deitada, simplesmente deitada. Então, eu também ensino essa mulher a perceber como é que está o seu assoalho pélvico sentada. Agora, fica de 4 apoios. É mais fácil relaxar? É mais fácil empurrar? É mais fácil isso? É mais fácil aquilo? Então, essa exploração, ela vem por essa percepção sinestésica da mulher, e eu vou junto com ela alinhavando isso para que ela use no parto. Meu desejo é que ela não precise de nada, mas eu dou uma sacolinha cheia de ferramentas. E às vezes eles me falam, nossa, Carol, será que eu vou lembrar de tudo isso? O seu corpo te fala tudo isso. O que falta muitas vezes que eu faço no meu trabalho é dar um glossário para essa mulher. Ela começa a entender que quando ela sente isso, pode ser que seja aquilo. Quando ela sente aquilo, pode ser... E aí ela lembra disso no parto. E ela vai usar as ferramentas que eu dou para ela de acordo com aquilo que o corpo dela está pedindo. Porque também a gente não pode invadir essa mulher. Essa mulher não vai fazer fisioterapia no parto. O parto é uma maratona, mas ela tem que estar preparada para isso, emocionalmente, fisicamente. Ela tem que estar ativa, inteira. Ela não pode estar lá esgotada porque começou a fazer exercício antes da hora. Então, tudo isso são ferramentas que eu preciso dar para essa mulher enquanto a gente se encontra. Tudo isso é falado nos nossos encontros, Bom, nossas práticas, quase nossas sessões, né? Para encerrar, eu queria te agradecer e queria te pedir para você... Eu vou comentar aqui que o teu trabalho dessa não termina no parto, que agora você faz o atendimento da puérpera, assessoria com aleitamento. Sei que você tem até o laser, que ajuda no processo. Isso, vamos fazer esse comentário, mas eu queria fazer uma pergunta que eu sei, você tem 1 minuto. Tá. Custa esse trabalho maravilhoso? Qual é a fortuna que tem que se despender? Uma fortuna. Tá, Ayrton. Assim, atualmente eu não consigo mais trabalhar com grupos, né? Porque era uma maneira bem boa da gente diminuir custo. Eu fazia grupos de pequenos grupos, né? 4 gestantes. Eventualmente o marido vem, eventualmente a gente faz uma sessão. A média da sessão de fisioterapia ela é R$ 150, que eu indico essas 3 sessões. A primeira, 34ª semana, 37ª, avaliação, massagem, treino de expulsivo. E depois as práticas, elas são mais em conta do que essas sessões, porque a gente consegue fazer, né? Ela vem semanalmente, ela vem quinzenalmente. Então, eu faço um bem bolado de acordo com isso, que isso pode variar ali de 70 a 90, dependendo do quanto de coisas a gente vai compor dentro desse pacote. Mas o que eu costumo falar também para as gestantes é assim, olha, você vem, você me expõe as suas vontades, eu te exponho o que é golden, o que é possível, e a gente trabalha dentro dessas possibilidades, entendeu? Como você disse, né? Eu estudo bastante, então, dentro da minha hora, eu não guardo informação. Tudo que eu posso, eu passo para aquela mulher, e meu objetivo é realmente que aquilo se desenrole muito bem. E desde que ela esteja disposta a fazer alguma coisa e possa pagar alguma coisa, a gente vai se ajustando dentro das possibilidades e customizando esse trabalho. Então, ela pode ir todos os dias e usufruir da academia, do pilates, da meditação, da preparação de parto, dos encontros, ou ela pode ir uma vez a cada 15 dias e cabe no bolso de quase todo mundo, entendeu? E se precisar, pendura a conta e paga no mês que vem. Eu faço pacotes, eu parcelo. Às vezes se faz, por exemplo, o ateliê da amamentação e se precisar de uma assessoria depois, metade do preço, sabe essas coisas assim? Então, você fala, olha, o pacote todo é tanto. Vamos dividir e eu vou te falar, é um investimento que vale a pena, Ayrton. Nossa Você live... pensar, por exemplo... Ah, tá bom. Você pensar, por exemplo, que você aprendendo a amamentar não precisa gastar com leite, se você coloca na ponta do lápis, as minhas sessões não são nada. Por exemplo. Obrigado pela sua presença. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui. Queria aproveitar também para informar
vocês que as nossas lives continuam às quintas-feiras, sempre no mesmo horário. Quinta que vem, vamos falar um pouquinho sobre educação. Já já a gente está mandando. Essa live vai ficar no IGTV. Quem quiser pode compartilhar